Olá pessoal, tudo bem? Professor Romo mais uma vez aqui com vocês. Mais uma aula aí de Geografia da nossa querida turma do 7º ano. Essa é a nossa segunda aula de Geografia da nossa turma do 7º ano. Gostaria de pedir aí que você pegasse aí o seu material, o seu livro didático. Nós estamos aí no capítulo 3 do livro de Geografia do 7º ano, e nós estamos estudando um pouquinho aí sobre o Brasil, sobre as fronteiras do Brasil, ok? E hoje é a nossa segunda aula. Nesse nosso primeiro slide aí, você pode acompanhar um gigante chamado Brasil. Acompanhe comigo aí a leitura, por gentileza. O Brasil é um país de tamanho semelhante a um continente. Por isso podemos utilizar a expressão de país continental. Com um território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, somente a Rússia, o Canadá, a China e os Estados Unidos possuem um território maior. Observe, querido aluno, querida aluna, que o Brasil é um país de dimensão de território tão grande, mais de 8 mil quilômetros quadrados, que nós somos o 5º país em extensão territorial. Ficamos atrás apenas somente desses outros 4, como a Rússia, o Canadá, a China e os Estados Unidos. Por conta desse tamanho territorial, nós poderemos usar a expressão, sem nenhum problema, que o Brasil é um país de dimensão continental, continental de continente, ou seja, o Brasil tem uma dimensão, território semelhante ao território de um continente, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Nesse nosso segundo slide, observe aí, eu coloquei o mapa mundi, o mapa do mundo, e nele eu destaquei exatamente os 5 países de maior expressão territorial. Então nós temos aí, em primeiro lugar, nós temos a Rússia, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar, nós temos o Canadá, que fica aqui já no continente americano, Américazinha do Norte, com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Depois nós temos a China que fica também lá no continente asiático, com também pouco mais aí de 9 milhões de quilômetros quadrados. Temos os Estados Unidos, que fica aí vizinho, embaixo do Canadá, também pouco mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. E em quinto lugar temos o Brasil, nosso querido Brasil, com 8.514.876 quilômetros quadrados. Decora esse número aí, menino, que vai cair na prova. Não, tô brincando, não precisa decorar o número todo não. Só você ter essa noção, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, ok? Nesse próximo slide aí, você vai ver, eu peguei o mapa do Brasil, o mapazinho do Brasil, e coloquei aí para vocês verem como dentro do território brasileiro, olha a quantidade de outros países que nós podemos colocar dentro do território brasileiro. Olha como o nosso país é maravilhoso, pessoal. Olha como o nosso Brasil é gigantesco no seu território. Olha aí a quantidade de países, são mais de 20 países que estão dentro, que daria para você colocar dentro do território brasileiro. Países importantíssimos, como por exemplo aí boa parte da Europa, né, caberia aí dentro, como a Itália, França, Alemanha, Espanha, Dinamarca, Reino Unido, países aqui da América do Sul, como a Venezuela, como o Equador, como a Guiana, países aí da nossa África também, como Angola, né? Entre outros. Então veja como o território brasileiro é imenso, é bem vasto, é bem amplo. Olha a quantidade de países aí, praticamente todo o continente europeu e outros
países aí espalhados caberiam dentro do território brasileiro. Isso é algo para a gente se orgulhar, pessoal, porque nós temos um imenso território. Nós moramos em um gigante chamado Brasil, ok? No próximo slide aí eu vou mostrar aí para vocês, olha, nós vamos ver os pontos extremos do Brasil. Dentro do território brasileiro, professor Rom, quais são os pontos mais distantes, os pontos extremos? Pronto, querido aluno, tá aí para você ver. Nós temos aí o ponto extremo oeste, acompanhe aí, por favor. A nascente no rio Ailã, no Monte Caburai, em Roraima, fronteira com a Guiana. No ponto extremo sul, uma das curvas do Arroio Chuí, lá no Rio Grande do Sul, já fronteira com o Uruguai. No ponto extremo leste, nós temos aí Ponta do Seixas, na Paraíba, nossa querida Paraíba, aqui no Nordeste. E no ponto extremo norte, lá no nosso nortezinho, a nascentes do rio Moa, na Serra de Contamana, ou do divisor Acre, fronteira com o Peru. Então veja aí, esses são os 4 pontos extremos do Brasil. Veja nesse outro slide que eu preparei para você. Nesse outro slide você está conseguindo visualizar exatamente o mapa com esses 4 pontos extremos. Tanto o leste, que fica em Ponta Seixas, na Paraíba, como o oeste, que é a Serrazinha aí, lá na região do Acre, como no norte o Monte Caburai, lá em Roraima, como a parte extrema sul, o extremo no sul, como o Arroio do Chuí, no Rio Grande do Sul. E observe, pessoal, que eu coloquei aí também, ver se você consegue identificar aí, o nosso litoral, pegando exatamente esse extremozinho lá no Chuí até o Cabo de Orange, que é lá na parte extrema, que pega todo o litoralzinho brasileiro, litoralzinho aí do nosso Oceano Atlântico. Só o litoral brasileiro nós temos aí aproximadamente aí mais de 9.000 quilômetros, a nossa costa litorânea no Brasil. Olha como o nosso país é maravilhoso, pessoal, olha a dimensão aí, quantas praias belíssimas nós temos aí no nosso litoral, ok? No próximo slide, pessoal, veja aí que agora eu quero mostrar para vocês a questão do fuso horário do Brasil. No Brasil, pessoal, nós temos aí a presença de 4 fusos horários diferentes. O fuso horário é uma medidazinha que nós fazemos a partir do meridiano de Greenwich, estão lembrados? Meridianozinho de Greenwich, que corta o globo terrestre, com linhas paralelas verticais, ok? Verticais, e que a cada 15 graus corresponde a um fuso horário, interferindo na marcação das horas, ok? Então veja, se nós considerarmos aqui Brasília, que é a capital brasileira, né? Considerarmos Brasília, né, como sendo aí a referência, o fuso horário que está à direita de Brasília, você acrescenta 1 hora a mais. E os 2 outros fusos horários que estão à esquerda de Brasília, a cada fuso horário você diminui 1 hora. Então, como nós temos aí 4 fusos horários,
tendo Brasília no centro do Brasil como referência, à direita, o fuso horário que está à direita de Brasília, você tem 1 hora a mais. E o fuso horário que está à esquerda de Brasília, você diminui 1 hora para cada fuso horário, ok? Para nós entendermos melhor, para a gente tentar entender melhor isso aí, preparei uma atividadezinha aqui para a gente ver e automaticamente corrigir, para a gente entender melhor. Tá aí esse nosso slide aí. Veja, um grupo de estudantes residentes na cidade do Rio Branco, Acre, partiu uma viagem de férias para Fernando de Noronha, fica em Pernambuco. No entanto, a viagem de avião foi relativamente desgastante, pois contou com 2 escalas e uma duração de 14 horas e 30 minutos. Considerando que os viajantes saíram de Rio Branco às 6 horas da manhã, a hora local de desembarque no destino final foi, olha que questão maravilhosa, envolvendo aí geografia, que é o que nós estamos estudando, com também matemática. Precisamos aí da ajuda da nossa querida matemática, para ser nosso querido professor Tito, da matemática. Como é que você resolve uma questãozinha dessa? Veja, são 3 fusos horários diferentes. Por quê? Porque eles estão no Acre, que é a parte extrema oeste do Brasil, que tem um fuso horário, e eles foram até Pernambuco, que é o outro extremo leste do Brasil. Então eles passaram por 3 fusos horários diferentes, porque como eles foram até Pernambuco, que é onde fica a ilha de Fernando de Noronha, que é a parte mais extrema, então está aí, encontra-se 3 horas de diferença, ok? São 3 horas, por quê? Porque são 3 fusos horários. Somando assim, acompanha aí, ó, somando o fuso horário e o tempo de viagem, nós temos hora de partida mais a diferença entre os fusos horários mais o tempo da viagem. Olha aí que fórmula matemática maravilhosa. Veja aí, ó. Vixe, professor, pensei que era aula de geografia. É, querido, mas dentro da aula de geografia a gente precisa das outras disciplinas. No caso aqui da matemática. Olha que fórmulazinha maravilhosa. Como é que você vai chegar? Você pega o horário de partida, que hora que eles saíram lá do Acre. Tem aí na questão, 6 horas da manhã. Pronto. Mas qual a diferença dos fusos horários? Se eles saírem do Acre e foram até Pernambuco, Fernando de Noronha, que fica em Pernambuco, qual é a diferença dos fusos horários? Passaram em quantos fusos horários? 3. Logo, a diferença é de 3 horas. Então, saíram 6 horas da manhã, tá aí 6, mais fuso horário, diferença do fuso horário, 3 horas, tá aí mais 3, mais o tempo da viagem. Quanto tempo a viagem durou? 14 horas e 30 minutos. Pronto, resolveu a questão. Questão maravilhosa, bem facinho. Agora é só somar. 6 mais 3 mais 14 e 30. Professor, 14 e 30 porque são 14 horas e 30 minutos. Somando tudo, vai dar quanto? 23 horas e 30 minutos. Ok? 23 horas e 30 minutos. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixo aí para vocês exercitarem e praticarem atividade do livro de geografia, páginas 88 até a 91. Bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima, aguardo você aí. Felicidades, tudo de bom, tchau, tchau.